E aí, galera, vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente já vai começar esses processos aqui de ajustes para renderização. A gente vai fazer a renderização por ambiente, porque aí a gente consegue ir fazendo essa avaliação, né, de iluminação e ajustes necessários para render de ambiente por ambiente, tá? No caso aqui, a gente já fez a inserção aqui da decoração em todos os ambientes, né? Faltou só a gente fazer aqui a inserção da laje, né? É interessante a gente fazer a inserção da laje porque as luminárias, elas fazem furos aqui no forro. Então, para quando a gente colocar para fazer iluminação que entre luz natural, não ficar entrando também, né, por essa parte superior, tá? A gente já tem aqui, ó, o piso de concreto que ele tem justamente a área, né, igual a que teremos aqui em cima, que seria a laje superior. Então, simplesmente é você selecionar aqui pelo 3D esse piso de concreto, tá? Vai aparecer aqui, ó, o piso 10 centímetros de concreto. Dá um Ctrl C e aí você vai clicar aqui, ó, colar, clica aqui nessa setinha e aí você vai colocar alinhado com os níveis selecionados e vai colocar aqui para a fase para o nível de laje, tá? Então, seleciono e ele vai fazer essa cópia justamente para essa parte superior, beleza? Então, tendo feito isso, a gente já garante que não vai entrar iluminação natural pelo forro, né? Porque por mais que esteja ali com o furo no forro, a laje vai estar impedindo de entrar essa iluminação, beleza? Vamos lá, eu quero começar aqui pelo nosso quarto, pelo home office, tá? A gente vai fazer a inserção aqui da câmera, olhando daqui da ponta para cá, tá? Então, seria como se a gente estivesse olhando aqui dessa elevação aqui da entrada para lá. Inclusive, quero fazer um ajustezinho aqui nessa prateleira, né? Em relação à iluminação, a gente ficou com essa fita de LED entrando um pouquinho aqui nesse painel, tá vendo? Na verdade, entrando completamente aqui nesse painel, né? O painel avançou uma profundidade que cobriu ela. Como é que a gente faz? Bem simples, seleciona aqui essa chapa horizontal, vem em editar tipo e a gente vai ajustar aqui esse afastamento posterior do rasgo, né? Ou seja, o afastamento da parte de trás aqui do rasgo. Ele tá com 2 centímetros só daqui para cá, acredito que seja 4, a medida que tá ali. Então, eu vou colocar aqui 4 centímetros, vamos aplicar para ver, e é exatamente isso, tá? Então, 4 centímetros já será o suficiente para essa iluminação sair aqui, né? E a gente conseguir visualizar, beleza? E aí, se a gente for notando outros detalhes durante esse processo, a gente pode ir ajustando também. Esse tecido aqui dessa cortina, eu vou colocar o cursor aqui em cima e com a tecla de Tab eu vou inverter a seleção para selecionar o painel cortina, tá? E aí eu venho aqui em editar tipo, vamos ver, estamos aqui com o tecido de algodão branco, tá? Geralmente aqui na Romana a gente coloca um tecido mais leve, né? Um tecido linho ou até mesmo um tecido solar. Como a gente tá trabalhando aqui com um ambiente de home office, eu gosto bastante de trabalhar com esse tecido solar. Então, eu vou colocar esse tecido, tá? Eu já sei que o nome dele é esse tecido solar, então eu não precisei entrar no navegador de materiais, eu só digitei mesmo, mas se você quer conferir mais tecidos aqui da nossa pasta de texturas, né, do nosso navegador de materiais, ou até criar novos tecidos, você também vai poder estar fazendo isso, tá? Simplesmente seria você selecionar aqui, clicar nos 3 pontinhos, né? E aí você poderia estar entrando lá no nosso navegador de materiais, seleciona o tecido que você quer utilizar, tá? Clica com o botão direito do mouse, duplica os materiais e recursos e faz a criação de um novo tecido. Inclusive, vendo aqui esse símbolozinho vermelho, vou ensinar vocês também a estar colocando, né, redirecionando todas as pastas para dentro da locação de texturas para render, tá? Então, ok, a gente tá já com... Eu vou fazer isso aqui já já, tá? A gente tá com o nosso tecido já aplicado aqui. No caso, eu tô utilizando o tecido solar. Vou dar ok para ele fazer a mudança aqui. Beleza? E aí, a gente pode ir lá para a planta baixa para fazer a inserção da câmera, tá? Então, vamos primeiro fazer a inserção da câmera, faz os ajustes lá da imagem, tudo bonitinho. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar redirecionando, né, as nossas pastas de texturas para dentro do programa.
tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer a inserção da câmera, a gente vai vir aqui no menu Vista, tá? Então, ó, menu Vista. Vou fazer a colocação aqui da câmera através dessa ferramenta de vista 3D, tá? Então, clico na setinha, venho aqui em câmera e a gente vai fazer o posicionamento. Note que aqui a gente tem 3 tipos de ferramenta, né? A vista 3D padrão, que é justamente o 3D que a gente já acessa pela barra de acesso rápido. A câmera, que é onde a gente faz a inserção aqui de uma câmera para renderização ou de imagem estática ou 360, e o percurso virtual, que ele seria como criar uma animação ali, né? Ele fazendo algum pequeno percurso pelo espaço. Mas esse daqui específico, você precisa de uma placa gráfica mais potente, né? E mesmo assim ele demanda muito tempo para estar fazendo um vídeo, uma animação curta de qualidade. Então a gente prefere estar fazendo o percurso virtual através de um site com a junção de imagens 360. A gente ensina isso também no mini curso de Lumio, tá? A fazer a junção dessas imagens 360 dentro de sites de percurso virtual, tá? Então, você pode estar liberando aí para o teu cliente um link, né? Para que ele possa fazer esse tour de uma forma mais rápida e com uma qualidade melhor. Mas aqui a gente utiliza muito bem essa câmera, né? Essa função aqui de câmera para justamente a gente estar fazendo o posicionamento aqui como se fosse um fotógrafo mesmo, né? Um visualizador que ele vai representar lá o melhor posicionamento para a visualização do nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui em câmera e o primeiro ponto para a inserção é justamente essa. A gente vai definir aonde eu vou posicionar esse fotógrafo, né? Aonde que eu vou colocar para ele tirar foto. Então, aqui, todos os ambientes, na verdade, são ambientes pequenos. Então, isso também vai fazer com que você fique mais preparado ainda para estar fazendo render. Porque quando a gente vai de uma dificuldade que é maior, né? Quando a gente vai para um ambiente grande, vai ser muito fácil encontrar um ângulo fácil para renderização. Quando a gente está fazendo renderizações em ambientes pequenos, então a gente está ali num nível de dificuldade maior ainda, ou seja, você já vai estar aprendendo aí por um nível de dificuldade maior e o que for ambiente grande vai se tornar mais fácil ainda. Então, sempre que a gente for colocar o posicionamento desse fotógrafo, né, desse visualizador, você precisa analisar qual será o ângulo que você vai conseguir enxergar mais coisas, né, mais itens. Acredito eu que o melhor ângulo que a gente vai conseguir visualizar essa mesinha e principalmente esse lado aqui vai ser justamente aqui da porta, né, que a gente pega esse ponto direcionando para cá, na diagonal. E aí eu consigo ter essa visão mais aberta, né, desses dois lados. Depois a gente pode fazer uma proposta contrária também, colocando o posicionamento do câmera daqui para cá, e aí a gente visualizaria só esse lado especificamente. E a gente pode colocar no outro ângulo também e ir brincando com as angulações para definir aí pelo menos 3 ângulos, né, do nosso ambiente. Geralmente a gente precisa de pelo menos 2 ângulos, né, para conseguir estar visualizando um lado e outro. Mas a gente vai tentando criar mais ângulos possíveis para utilizar esse render também em nosso caderno executivo, né? Afinal, todo detalhamento aqui que a gente for fazer, é bom colocar uma imagem realista para o fornecedor entender melhor aquele projeto. Então, esse primeiro eu vou fazer o posicionamento dele bem aqui na porta, tá? Posso até dar o zoom para selecionar melhor aqui. Cliquei, pronto. Fixei o câmera lá. Agora, eu vou direcionar para onde ele vai olhar. E note que também tem essa linha que representa o campo de alcance da minha visão, né? Então, se eu coloco só curtinho, é como se eu estivesse dizendo ao Revit que o fotógrafo só está enxergando até aqui. Mas se eu coloco passando da medida aqui da parede, então eu posso permitir que ele tenha aí uma vista, né, total do meu ambiente, tá? Então, eu vou colocar direcionado aqui para essa diagonal. Não vou colocar tanto aqui, porque eu quero que ele veja mais esse lado aqui também. Então, eu vou colocar meio que aqui, assim, ó. E depois a gente pode mudar também se quiser, tá? E passando dessa parede aí, né, dessa área que limita a visão do meu ambiente, tá? Então, vou dar um segundo clique aqui. E aí, ele já vai me redirecionar para a vista 3D que acabamos de criar. Posso já vir aqui, inclusive, no nível de detalhe, na barra de controle de vista, colocar alto, tá? Quando a gente tá falando de renderização, a gente trabalha com o nível de detalhe alto, porque alguns itens, né,
eles só são representados no nível de detalhe alto, como, por exemplo, os pontos de luz, né? Essa caixa aqui dos pontos elétricos, na verdade. Então, ó, vou colocar aqui no nível baixo para você ver. Quando a gente tá no nível baixo ou médio, ele fica com essa representação aqui. Quando a gente coloca no nível alto, ele enxerga aqui, né, a caixinha como total aqui. Então, agora a gente pode colocar também a representação gráfica, né? Eu gosto de trabalhar com cores consistentes para quem estiver trabalhando com versões mais atuais também. No caso aqui, eu tô com a 2024. Tem outras representações a mais, como essa de textura, por exemplo, né? Que seria a representação dessas texturas que tem aqui no meu projeto, sem a necessidade de colocar no modo realista. Já as versões anteriores, a gente tem que colocar no modo realista para enxergar essas texturas, tá? Vou colocar aqui no modo de cores consistentes. Vou selecionar agora a região de recorte desse meu desenho e vou começar a puxar um pouco mais aqui na vertical, tá? Como a gente tá falando de um ambiente pequeno e também hoje em dia a gente tem muito essa pegada das redes sociais, né? Então a gente vai fazer essa primeira imagem aqui, ela nesse formato vertical, como se fosse um formato para Reels ou Story, tá? Que aí a gente não tem a necessidade de abrir muito e terminar estendendo tanto aqui, né? Quando a gente abre muito esse campo, a gente passa a puxar esses móveis, ele começa a ficar muito puxado, e aqui nesse caso especificamente, com a representação muito grande de cores sólidas aqui nas laterais, né? Como a pintura e como a chapa lateral do roupeiro. Então, como não há necessidade, a gente vai trabalhar aqui nesse formato mais retangular, tá? Então, coloquei mais ou menos esse formato retangular. O próximo ponto que eu vou fazer é a elevação do olho e elevação do alvo. Note que o meu visualizador, ele tá como se estivesse olhando meio que de cima para baixo. Ele já vem por padrão aqui, essa altura de 1,75, mas eu não quero. Quando eu tô trabalhando em ambientes pequenos, eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de descer a altura, né, da minha vista, para que eu consiga ter uma angulação melhor para aquele ambiente. Quando a gente tá em ambientes maiores, não tem problema trabalhar com a visualização ali mais baixa, mas ambientes pequenos a gente desce um pouco para ter uma angulação melhor daquele espaço, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou testar com 1,20, a gente pode ficar nessa média aí entre 1 a 1,40, 1,50, é uma altura bem usual em ambientes pequenos, tá? Mas aí você vai realmente testar de acordo com o ambiente. Essa altura aqui de 1,20 eu achei que ficou bem bacana, ele desceu muito pro piso, é só selecionando a região de recorte e segurando, ó. Eu vou subir um pouquinho aqui, tá? Pra gente deixar mais equilibrado, né? Aqui o espaço que tá aparecendo em piso e o espaço que tá aparecendo de forro. Beleza? Até aí, entendido? Então, bora lá. Próximo passo é com essa região de recorte selecionada, a gente vai vir aqui em tamanho do recorte. E a gente vai justamente ajustar essa proporção aqui. Quando a gente vai trabalhar em um formato de 9 por 16, que é esse formato para Story ou para Reels, a gente trabalha com a largura de 1080 e a altura de 1920. Então, eu vou colocar isso aqui, né, essa mesma medida, vou deixar ela como se fosse milímetros mesmo, o que a gente quer, na verdade, é essa proporção e não necessariamente esse número, tá? Então, eu vou colocar aqui, largura 1080 e a altura 1920, beleza? E aí eu vou mandar ele aplicar. Note que ele vai ficar bem grande, eu vou dar OK aqui. Eu vou mandar ele aplicar e ele ficou bem grandão aqui, né, em relação ao tamanho que a gente tava, tá? Mas a gente vai justamente fazer esse ajuste aqui agora, tá? Eu vou com ele selecionado, eu venho em tamanho do recorte e agora eu vou colocar aqui, ó, essa largura, eu vou colocar ela próxima do que tava antes, que era uns 200, né? Eu nem me lembro bem, mas vou colocar aqui 220. Vou selecionar aqui a altura e vou clicar em escala proporções bloqueadas. E automaticamente ele vai se ajustar àquela mesma escala que a gente tava lá, no de 1920, 1080 por 1920, né? Então ele já fez essa proporção. Posso clicar novamente em campo da vista
e dou OK. E aí ele já vai se ajustar para a dimensão, né, mais próxima do que estava antes, porém agora nesse formato de 9x16, tendo em vista que a gente se baseou pela medida, né, de pixels que é utilizada lá nas redes sociais, tá? Então, pronto. Agora eu já tenho um formato, né, ajustado para Reels ou Story, que seria esse formato aqui de 9x16, tá? Se eu fosse fazer no outro formato, né, no formato 16x9, que é esse na horizontal, seria a mesma coisa, a gente só inverteria as dimensões que a gente utilizou, né? A largura seria 1920 e a altura 1080, tá? Então, ok, agora a gente fez isso, né? Agora a gente vai ajustar a localização das nossas texturas, tá? Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, vou em Opções, e ele vai abrir essa caixinha aqui, tá? Nessa aba de renderização, a gente vai fazer inserção das nossas pastas de texturas, né? Então, lá dentro da nossa de textures, né, onde a gente colocou a nossa biblioteca de texturas, dentro da nossa pasta do template, tem várias outras pastas. Então, a gente vai colocar uma por uma aqui para que ele realmente faça a leitura das texturas, né, que estão inseridas em nosso projeto. Pode ser que uma ou outra ele não reconheça, a gente pode ir lá, ele vai falar isso na hora que a gente for renderizar, a gente pode ir lá no navegador de materiais e redirecionar essa imagem específica, tá? Então, como é que a gente vai fazer a inserção dessas pastas? Vou deletar algumas aqui, vou deletar essa de grama e essa aqui de madeira MDF para fazer a inserção delas novamente. Mas no caso, vocês vão inserir todas um por um, né? Então, você pode estar com isso aqui zerado. Aí você vai clicar em adicionar valor, que ele vai clicar uma caixinha nova. Aí você dá um clique dentro da caixinha para aparecer os 3 pontinhos. Seleciona esses 3 pontinhos e a gente vai lá na nossa pasta de texturas, né, onde a gente inseriu lá dentro de arquivos de programa. Lembra que quando vocês foram colocar essa pasta de textura dentro do espaço, né, dentro da pasta que a gente direcionou, foi criado, né, quando você extraiu aquela pasta de arquivos, foi criado uma pasta de atalho, tá? Então, você vai ter que ir nessa pasta para poder você encontrar a nossa pasta de texturas que está dentro de arquivos de programa, tá? Então, eu vou lembrar você agora. Lembra que quando você foi pegar o template, né, para iniciar o projeto, você, dentro da pasta de template completo, encontrou a nossa pasta de texturas, né, que ela vem zipada, e aí você dissipou essa pasta, né, e tudo mais. E aí, dentro dela, você tem tanto a pasta de texturas, templates de Arruda, quanto essa pasta de textures, que ela, na verdade, é um atalho dentro de arquivos de programa. Então, a gente fez o que? A gente pegou essa pasta de texturas, né, deu uma copiada aqui nela e colou dentro dessa pasta de textures, né? Ou então selecionou e trouxe arrastando para dentro dessa pasta de textures, tá? Lembra disso? Pronto. O que eu preciso que você faça agora é encontrar essa pasta e aí você vai entrar dentro de textures atalho. Dá 2 cliques aí para eu poder seguir para esse próximo passo. Dando 2 cliques nessa pasta de textures, você vai entrar justamente nesse atalho, né, que fica dentro dos arquivos de programa aí do teu computador, tá? E lá vai ter a nossa pasta de texturas do template, assim como também vai ter as nossas pastas de MDF, se você já fez a colocação, né, das nossas texturas das bibliotecas de MDF, elas vão estar aqui também, ó, Arauco, Bernec, Duratex, Guararapes, e vai estar também a nossa pasta aqui de texturas do template. Gi, eu não tenho essa quantidade de pastas que você tem aqui, aí dentro. Ok, é porque aqui tem pastas de muitos eventos e outros treinamentos, né? Mas aqui você tem que ter aí, que são as que a gente disponibiliza aqui na comunidade, é essa de texturas template de Gi Arruda, que é a biblioteca de textura principal aqui, né, do nosso template, e também essas aqui de MDF, tá?
Então, vamos começar aqui pela inserção das texturas do template. Você vai selecionar e você vai colocar pasta por pasta. Seleciona de famílias decor e coloca para abrir. Faz o processo de novo e vai selecionando pasta por pasta. Eu vou começar aqui por essa grama, que foram as duas que eu tirei, a de grama e a de madeira, para fazer a colocação com vocês, porque no meu computador já está configurado. Vou selecionar aqui a de grama e vou colocar abrir. Aí ela já apareceu aqui. Venho novamente aqui no mais, seleciono, clico aqui nos 3 pontinhos. Ela já vai abrir aqui em alguma pasta próxima, ou então você vai lá novamente e faz a seleção, tá? Vou aqui novamente fazer a seleção. Então, entrei aqui em template completo, pasta de texturas, textures, atalho, e vou em texturas, templates de arruda. Aí agora eu vou selecionar a pasta de madeira e MDF e vou mandar abrir também. Então, você vai fazer esse processo pasta por pasta aqui dentro, tá? Fiz pasta por pasta. Depois, você vai fazer esse mesmo processo aqui, clica no maisinho, clica dentro da caixa e clica nos 3 pontinhos para fazer a colocação das pastas de MDF, a da Arauco, a da Duratex, a da Guararapes e a da Bernec, tá? E se, né, enquanto a gente vai fazendo as atualizações de novas coleções, se a gente tiver mais pastas de texturas, mais bibliotecas que foram oferecidas, você também pode fazer a inserção delas aqui dessa mesma forma, tá? Então, vai fazendo a inserção dessas pastas, pasta por pasta, como eu falei, e aí faz a colocação de todas as que tem dentro da nossa pasta de texturas e todas as bibliotecas extras que você tiver. No caso aqui, eu coloquei as de MDF, tá? E aí, depois de feito isso, você pode dar OK. Esse processo não precisa ficar sendo feito toda vez que você for renderizar. Pelo contrário, você só vai fazer dessa vez, tá? Só vai precisar fazer de novo se por acaso você desinstalar esse Revit do teu programa, do teu computador e for instalar novamente, tá? Mas enquanto ele tiver essa instalação aqui rodando, você não precisa mais repetir esse processo, porque eles já estão inseridos aqui no programa, tá? Então, independente do arquivo que você abrir, essas pastas já estão inseridas aqui, tá bom? E aí, depois de feito isso, agora a gente vai para as configurações de renderização. Para as configurações de renderização, a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir a iluminação, né? Então, eu vou selecionar aqui, no caso do home office, a gente tem iluminação geral aqui desses spots, que são os mesmos, né? São no frames, inseridos aqui em toda a iluminação geral aqui no forro, tá? Temos essa fita de LED aqui da prancha, e temos as fitas de LED também aqui dessa prancha, tá? Eu vou conferir qual a iluminação que tá aqui nessa fita. Eu vou vir aqui em selecionei, vim aqui em editar tipo, e aqui tá dizendo que tá trabalhando com uma fita de LED luz branca, tá? Eu posso também colocar uma iluminação amarelada se eu quiser. Então, você pode testar com iluminação branca e iluminação amarelada, para você ver qual que vai ficar melhor. Uma coisa que eu gosto sempre de alertar é que a renderização do Revit, às vezes, ela já tende a ficar um pouco mais amarelada. E se você tiver trabalhando com muitas cores brancas, ela já vai ficar muito branca. Então, isso é algo que a gente vai realmente ajustando, né, esse arquivo. Por isso que eu gosto de fazer ambiente por ambiente, né? De acordo com a renderização que a gente for fazendo. Se você preferir, inclusive, salvar esse arquivo com um novo nome, só para trabalhar com render, também é uma possibilidade, tá? Isso você pode ir sentindo com o passar do tempo, o que é que vai fazer mais sentido, tá? Para o teu método de trabalhar. Aqui a gente costuma trabalhar com o mesmo arquivo. Aqui, quando eu digo sou eu, né, no escritório, a gente costuma trabalhar aqui com o mesmo arquivo, tá? A não ser que tenha necessidade de fazer alguma alteração no projeto mesmo. É tipo, eu vou reduzir aqui uma medida para ficar melhor nesse render, ou aumentar a dimensão aqui desse piso para eu conseguir colocar uma câmera mais distante, ou alguma coisa que eu preciso fazer modificação projetual. Aí, nessa situação, a gente pode fazer a duplicação de arquivos, tá? Mas, como eu falei, é algo muito pessoal. Eu vou fazer o teste de render exatamente como tá aqui, tá? Essa chapa aqui, que também tem fita de LED, ela também tá com a iluminação de luz branca, tá? E essa aqui do forro, vou editar tipo para ver. Ela também tá com um vidro branco de alta luminosidade. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para eu ver qual a temperatura que tá essa iluminação, tá?
E aí eu posso, se eu quiser colocar um vidro branco quente, né, por exemplo, eu posso vir aqui na parte de autoiluminação e fazer um ajuste aqui, ó, da temperatura de cor. Por exemplo, tá 6.500, super branco, né? Eu vou colocar ela aqui com 5.500, tá? E aí a gente pode ir testando, né, como vai ficando o render. Se quiser ir deixando mais amarela, com iluminação neutra, 4.000, 4.500, você pode vir e ir ajustando, tá? Lembrando sempre que não necessariamente nessa parte de render, você vai precisar ser fiel à especificação que você está colocando para o teu projeto, tá? Aqui a gente está falando de uma renderização. Ela só vai ilustrar, né, o teu projeto. Mas você pode mexer aqui, pode colocar inclusive um ponto de luz adicional aqui no teu projeto, só para que você tenha essa imagem de mais qualidade, que ela fique ali com um render melhor, tá? Então, você mexer na potência dessa luz que está aplicada aqui, não vai estar mexendo com a especificação do seu projeto, porque na tabela de luminárias você pode colocar a especificação da temperatura que você quer trabalhar. Então, isso é independente do que você vai colocar aqui nas configurações de tipo, tá bom? Mesma coisa para a fita de LED. Eu posso ir lá em editar tipo, né? Selecionar aqui essa fita de LED que está aplicada nesse material e eu colocar, se eu quiser aqui, ó, lá em autoiluminação, uma temperatura de cor um pouquinho mais quente, né? Menos fria, que seria essa de 5.000 aqui, por exemplo, tá? Vou trabalhar com essa temperatura, tá? Com essa quantidade aqui, e aí a gente pode ir ajustando se precisar, tá? Vou dar OK aqui, e agora vamos para ver aqui a potência que essa luz tá. Vou selecionar aqui, venho em editar tipo, e ó, aqui a gente mexeu no material que tá aplicado, certo? Que é o material que a gente visualiza aquela luz acesa. Mas o que de fato vai iluminar nessa luminária aqui, nessa parte aqui lá embaixo, ó, desse todo, nesse campo fotométrica, tá? Você vai vir em intensidade, vai selecionar aqui e vai poder estar ajustando a voltagem para essa iluminação. Eu gosto bastante de trabalhar com 50, né, a 80, depende muito, como eu falei, das cores que tá aplicado aqui no teu projeto, tá? Lembrando mais uma vez que a intensidade que você colocou aqui não necessariamente vai ser aplicada na especificação do teu projeto. A gente tem um campo específico lá na tabela que você pode fazer a especificação real do teu projeto, tá? Aqui a gente tá fazendo ajustes para render. Assim como eu posso vir aqui na temperatura, vou colocar aqui, ó, 5.500 também, e aí eu já fiz um ajustezinho aqui para a temperatura dessa iluminação, beleza? Então, com esses dois ajustes feitos, a gente pode já vir aqui em renderizar. Ele vai pedir para salvar, posso colocar para salvar, tá? E vamos fazer os ajustes aqui que a gente quer que o nosso render tenha em relação à iluminação, porque o render mesmo a gente vai fazer com a renderização na nuvem, que ela tem uma qualidade muito melhor e que a gente consegue renderizar sem a necessidade de estar ocupando, né, o meu notebook enquanto ele renderiza essa imagem, tá? Então, eu venho em iluminação aqui e vou colocar, eu particularmente gosto, né, de colocar o sol e artificial. Eu gosto dessa ideia da iluminação natural entrando também. Mas lógico que você pode fazer duas situações, né, com iluminação só artificial para ilustrar que tá de noite ou iluminação natural e artificial. Particularmente, até as fotos, elas ficam bem mais bonitas quando entra um pouco dessa luz natural, né? Então, assim eu também aplico para renderizações. A iluminação, né? A mescla dessa iluminação artificial com natural, ela traz mais beleza ao ambiente. E no caso, aqui a gente está renderizando na função interior, né? Aqui são ambientes de interiores e não exteriores. Então, interior, sol e artificial. Mas aí eu não vou colocar para renderizar aqui, não preciso nem mexer nessa parte de resolução, né, da qualidade da imagem, porque não vamos renderizar por aqui, tá? Mas já deixando ciente aqui uma outra configuração que, se você quiser colocar,
você vai fazer a colocação por aqui também, que é a inserção de imagens no plano de fundo. Digamos que eu quisesse a inserção de uma imagem aqui nesse plano de fundo da janela aqui no nosso home office. Então, eu poderia vir aqui em plano de fundo e aonde tem estilo, eu vou colocar aqui, ó, imagem, tá? Então, ele já vai vir padrão, né, com a criação de alguns estilos de céu, justamente para esse plano de fundo, de onde a gente visualizar essa parte de exterior, né, de céu. No caso aqui, a gente já estava com uma definição de poucas nuvens, né, mas eu posso também estar colocando uma imagem ou uma cor sólida, tá? Quando a gente faz a colocação de imagem, a gente pode estar justamente colocando um plano de fundo, né, de uma cidade. Se a gente estiver falando de um prédio, né, pode estar colocando imagens de outros prédios na frente. Ou se estiver falando de um apartamento que ele é pé na areia, então a gente pode estar colocando uma paisagem aí de praia, né? Então vai realmente trazer mais essa sensação, né, de pertencimento ao cliente quando você estiver apresentando esses renders, se você ilustrar realmente, né, o entorno daquele espaço, daquele empreendimento, tá? No caso aqui, para esse que é o nosso primeiro render, a gente não vai dar tanta importância a essa imagem de plano de fundo agora, tá? Mas aí já para vocês ficarem cientes desde esse primeiro momento. Então, vou fechar, depois de colocar essas configurações de iluminação e de plano de fundo, a gente pode já fechar essa caixinha e vamos vir aqui em renderização na nuvem, tá? Para fazer essa renderização aqui. Quando a gente colocar para renderizar, ele também vai direcionar se tem alguns materiais que estejam pendentes na colocação, tá? E aí, estando pendentes, a gente pode vir aqui no menu gerenciar. E aí a gente vai lá em materiais, tá? Vocês podem fazer isso comigo, porque a gente também pode dar uma olhada geral lá, se ele já tá identificando alguma imagem ou não, né? Então, por exemplo, a gente tava com aquela de tecido que não tava identificada, né? Foi o tecido solar. Ó, ela tá vermelhinha aqui, então eu posso clicar aqui e vou simplesmente, ela já abriu em alguma pasta de texturas aqui, eu vou redirecionar ela, essa pasta do tecido solar, ele tá dentro dessa pasta de tecido, e aí eu posso mandar abrir, e aí ela já vai reconhecer, né, esse caminho, tá? Inclusive, é uma situação muito comum a gente colocar em algum e ele tá vermelho, para entender qual é a pasta que ele tá tentando tirar. É só colocar o cursor em cima aqui, ó, desse link, né, que aparece aqui do nome da imagem, e ele já vai aparecer, ó, pasta, template de arruda, tecido no finalzinho, ó, template de arruda, tecido tricô cinza. Então, se ele estiver tentando encontrar esse percurso e quando a gente clicar, ele não estiver dentro daquela pasta, então é só você redirecionar para essa pasta, tá? Então, é uma forma também de você saber aonde está aquela imagem. Então, ó, a gente tem uma samambaia também aí dentro do nosso arquivo. Aí você clica aqui no linkzinho, ó, redireciona ela para dentro da pasta correta. Ela tá aqui, ó, vou voltar. Ó, para eu enxergar aonde ele tá tentando tirar. Ó, texturas variadas, tá vendo? E quando eu clico, ele tá vindo para dentro da pasta de tecidos. Então, eu vou voltar aqui essa pastinha e vou lá na pasta de texturas variadas. Aí eu posso mandar abrir, ele já vai fazer essa leitura, né, de automática dessa textura, tá? E aí a gente pode fazer isso para vários, né, materiais que forem aparecendo aqui, que ele foi identificando como material que tá faltando, né, a gente fazer esse direcionamento, tá? E aí vão ser materiais específicos, tá? Mas a gente já fazendo aquela relocação lá das pastinhas que fizemos em arquivos, opções, ele já vai sanar, né? Já vai encontrar grande parte aí dos materiais que a gente está utilizando aqui no projeto, tá? E aí só vamos saber quais são os materiais, se ele vai sentir falta de mais algum material quando a gente clicar aqui para ele renderizar. Então, bora lá. Agora, no menu vista, já fizemos essa etapa aqui de clicar no renderizar para configurar a iluminação e também o plano de fundo, né? Se quiser. Agora, a gente já pode fechar aquela caixinha e vir aqui em renderização na nuvem. Clico na setinha
e clico em renderização na nuvem. Ele vai aparecer essas opções, eu vou colocar para não mostrar mais essa mensagem e vou continuar. Uma coisa importante é que você precisa estar logado, tá? Inclusive, se você não tiver, ele vai apresentar aqui, né, o login para você fazer, tá? Então, a gente pode observar se está logado ou não através aqui, ó, no menu superior, né, nessa parte aqui de cima, ele já vai identificar o teu login, tá? O teu e-mail. E aí, caso você não esteja logado, aí você precisará fazer o login, tá? Então, por isso a importância até de você ter o programa com a licença, né, realmente, e não estar utilizando uma versão craqueada, porque senão você não vai conseguir trabalhar com essa renderização em nuvem, tá? Para quem utiliza o RapidLT, que ele é a licença mais barata, né, a licença mais econômica, principalmente quando a gente vai comparar valores com o Revit Full, né, que tem um valor bem mais elevado, a gente também consegue fazer renderização no RapidLT, tá? Então, quem tem o RapidLT também tá com essa versão aqui de renderização em nuvem já garantida, essa ferramenta tudo certo. E aí você vai vir aqui, ó, fazer as configurações. Ele já tá identificando, né, a vista que a gente criou, inclusive a gente não renomeou, podemos renomear, tá? Na próxima a gente pode fazer esse ajuste de renomear. Vou colocar aqui o tipo de saída. Ele tem um tipo de saída panorâmica, que é o 360, tanto para a versão normal de computador, como para a versão de óculos, né? Tem essa questão de iluminância, que é como se fosse uma análise ali de iluminação, né? Ele vai colocar os ambientes que estão mais iluminados, menos iluminados, mas isso aqui a gente não utiliza comumente aqui, né? Nas ferramentas de projeto, tá? E tem a imagem estática, que é a imagem de renderização normal, que é a que vamos fazer agora, tá? Então, imagem estática. Qualidade na renderização. Eu gosto sempre de trabalhar com a final, tá? Mas você também pode trabalhar com essa versão aqui mais baixa só para fazer teste, tá? Eu vou ensinar aqui trabalhando já com a versão final. Aqui no tamanho da imagem, eu também já gosto de colocar um tamanho maior, porque ele vai passar realmente a visualização de como que tá ficando a iluminação. Quando a gente coloca um tamanho, uma quantidade de megapixels menor, a gente fica com a imagem um pouco sem qualidade, então não consegue enxergar se aquela iluminação realmente tá bacana ou não, tá? Eu já vou trabalhar então aqui com a versão extra grande, eu posso já colocar a maior versão, tá? O maior tamanho, né? Se eu quiser também já fazer uma imagem de qualidade. Mas se você estiver ainda na etapa de testar aquela iluminação, você pode trabalhar aí com uma qualidade menor, né? E o tamanho da imagem também, beleza? E aí, depois de feito esses ajustes, você pode clicar em iniciar a renderização. Quem trabalha com a versão estudantil, né, seja de estudante ou professor ou instituição, né, você vai ter esses recursos aqui, né, esses créditos ilimitados, tá? Então, você vai conseguir estar trabalhando com essa renderização uma imagem por vez, mesmo ela no tamanho máximo aqui, tá? Porque, como ele bota aqui, o máximo por solicitação é 16. Então, se você renderizar só uma imagem por vez, é tranquilo e você vai conseguir estar trabalhando com esses créditos ilimitados, tá? E você pode clicar em iniciar a renderização. Ele vai fazer o processo aqui de carregamento, vai identificar se tem alguma textura, né, que não está sendo apresentada e vai subir para a nuvem, tá? Você dando OK, ele vai subir para a nuvem. Então, vamos ver a análise aqui que ele está fazendo. No meu, ele identificou aqui esses materiais de metal, tá? Metal quadriculado, deve ter sido algum dos metais que está utilizando aqui. Se eu quisesse voltar para fazer o ajuste dessa imagem, eu clicava em cancelar, ia lá em gerenciar, novamente no navegador, né, de materiais, e faria a relocação, como eu já mostrei para vocês, tá? Para mim aqui, como é metal, eu vou dar OK, tá? Acho que não vai fazer uma grande diferença aqui no meu render. E aí, novamente, ele vai concluir e já vai aparecer aqui, ó, renderizando, tá? A gente pode já clicar aqui para visualizar o andamento da renderização. Ele vai abrir a página de render, tá? Eu vou fazer o login aqui nessa página. O mesmo login que a gente tem aqui no nosso Revit, né? Que a gente faz aqui para o nosso Revit, ele já tá aqui. Vou clicar para visualizar. Ele vai aparecer aqui, ó, o tempo de espera, né? E quando essa imagem for sendo renderizada,
ele já vai apresentando aqui para mim também. Uma outra forma que você pode entrar nessa galeria também, digamos que ele já fechou aqui, você perdeu de clicar naquele link. É só você vir aqui nessa parte de renderização da nuvem, na setinha, e clicar em galeria de renderizações, que ele também vai abrir essa página, você vai poder fazer o login e acompanhar o seu render por lá, tá? Inclusive, ele fica como uma biblioteca em nuvem, né? De todos os renders que você for fazendo com esta tua conta aqui, tá? Então, feito isso, a gente pode fazer essa mesma colocação, né, de câmera para outros ângulos e também iniciar o processo de renderização. Então, eu vou lá para a planta baixa, vou fazer mais uma colocação aqui de vista, ó. Vou vir aqui na câmera e vou colocar uma câmera em outro ângulo. Eu vou querer agora nesse ângulo aqui para cá, bem focado nessa parte da mesa. Posso fazer aquele mesmo processo, inclusive uma forma que você tem de estar trabalhando com o mesmo ângulo, com o mesmo formato, se você quiser, é copiar essa vista, tá? Peraí que eu vou ensinar a fazer desse jeito também. Então, aqui eu vou fazer os mesmos ajustes. Vou colocar aqui 1:20. E vou colocar aqui em cores consistentes. Se eu quisesse trabalhar com esse formato agora no sentido horizontal, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, então a gente poderia estar tanto colocando já um formato qualquer que eu quisesse aqui, simplesmente eu posso até vir aqui em tamanho do recorte e arredondar esse valor, né? Tipo, 335 por 250, né? E a gente fazer um arredondamento aqui e todas as imagens que eu for colocar no formato horizontal, eu trabalhar com essa mesma medida, né? Ou com essa mesma proporção, para que eu possa estar colocando lá na minha apresentação de imagem, fique bonitinho, elas padronizadas, né? Então, é uma forma bem bacana de você manter esse padrão na apresentação dos teus renders, tá? Então, eu vou manter esse meu aqui nessa dimensão. 300, eu vou arredondar aqui para facilitar a minha vida, né? Eu vou colocar 350 por 250, tá? E aí, vou deixar nessa medida aqui e todas as imagens que eu for fazer na horizontal, então, eu vou trabalhar com esse formato, tá? Feito isso, vou repetir esse processo aqui de renderização, vou colocar ela aqui com o interior sol e artificial, o plano de fundo a gente já manteve, a iluminação também já está ajustada, já ajustei a elevação de olho, né? Então, eu posso só vir em renderização na nuvem. Antes de eu colocar aqui para renderizar, vamos nomear, né, essas vistas que a gente criou. Então, a gente pode vir aqui, ó, nessas vistas, na parte de vista 3D. Essas que estão com a interrogação são justamente as novas que a gente criou aqui desse ambiente. Eu vou selecionar as duas, inclusive, ao mesmo tempo, né? Eu posso segurar aqui a tecla Shift para eu estar selecionando as duas. Selecionei um Shift na outra e vou colocar aqui, onde tem tipos de desenho, eu vou colocar Home Office. Ele, inclusive, já apareceu aqui, eu só vou clicar Home Office e ele já vai organizar essas vistas para mim, né? Dentro dessa abinha, desse grupo, tá? Porque aí fica mais fácil de eu encontrar depois as vistas 3D, né? Dos meus, do meu ambiente home office, tá? Então, eu vou selecionar aqui, botão direito, vou renomear, tá? Vou colocar aqui vista 1, aqui renomear também e vou chamar de vista 2, tá? Eu vou colocar vista 2 home office, né? Que eu acho que fica mais organizado. Renomear, vista 1, tracinho, home office, beleza? E aí, com a vista 2 selecionada, eu só vou vir aqui agora na renderização da nuvem, né? E vou repetir a mesma configuração. Vou colocar a mesma que eu tinha colocado. Final e máximo e vou iniciar a renderização. Ele vai aparecer provavelmente, né? Mas a informação do material que ele já constou na imagem anterior, tá? Eu vou dar OK. E ele vai subir essa renderização novamente. Daí agora a gente vai poder acompanhar, né, como é que tá ficando esse render lá na minha galeria. Então, a gente vai aguardar a conclusão aqui para voltar e ensinar vocês como é que a gente pode estar baixando essa imagem. De acordo com o que ele vai apresentando aqui, a gente já consegue ir tendo uma noção como que tá ficando a iluminação. E aí, se você quiser cancelar a renderização, né, para voltar e fazer mais algum ajuste nessa iluminação,
Nesse momento você também pode fazer isso, cancelar, volta lá e refaz o processo, tá? E aí, terminando aqui, a gente vai clicar aqui, ó, em download, tá? E vai poder estar fazendo o download na versão PNG ou JPEG, né? Que são as versões de imagem que a gente trabalha normalmente. Aqui tem outras configurações que você também pode ir ajustando, tá? Você pode selecionar aqui, fazer alguns ajustes de iluminância, né? E colocar para renderizar novamente. Assim como também você pode selecionar essa parte aqui de exposição e também fazer algumas trocas. Ele já tem alguns presets também que você pode ir vendo. Eu vou trocar aqui, vocês vão vendo que ele vai atualizando aqui. Vou colocar esse linear, ele já atualizou aqui, ó. Tá vendo? E posso mexer aqui também, né? Colocar mais saturado e tal, e ir mexendo e aplicar, né? Se eu quiser. E posso ir fazendo outras trocas também aqui, ó. Só lá, se eu quero que ele faça a renderização, né? De uma outra forma aqui, com a iluminação no outro horário, tá? Eu posso sair mexendo também aqui nesses ajustes e colocar para renderizar novamente, tá? Caso eu já esteja satisfeita, então é legal vocês fazerem esses testes, tá? Eu indico vocês saírem fazendo testes também com essas variações, tá? Mas se você já estiver satisfeito com aquela renderização, você pode já vir aqui em download e fazer o download dessa imagem. Vou estar fazendo aqui em PNG, tá? Salvando aqui numa pasta específica. Eu vou colocar aqui vista home office. E vou vir para essa outra também. Uma coisa que eu notei aqui é que esse lado aqui, ó, de cá, eu achei que ele ficou muito escuro ainda, tá? Então, eu vou fazer a aplicação de uma iluminação de estúdio aqui para dar uma clareada mais desse lado, ó, que eu tô achando que tá muito sombra, né, desse lado em relação a esse lado. A parte aqui da mesa, ela ficou bem iluminada, porque a gente tá com essa fita de LED aqui, né, e tem iluminação logo em cima. Mas essa parte aqui eu achei que ela realmente ficou mais escura. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou renderizar essa imagem novamente. Eu posso vir aqui, eu vou para a planta baixa e vocês vão pegar a iluminação de estúdio que temos lá na rede, ó, tá? Então, tô aqui na rede de famílias gratuitas. Aqui em luminárias, a gente tem essa iluminação de estúdio aqui. Eu vou selecioná-la, vou trazer para dentro aqui do meu projeto, tá? Ela vai atualizar a versão aqui e já vai ficar disponível aqui no meu cursor. E eu vou fazer o posicionamento dela justamente nessa parte, tá? Vou até dar uma olhada aqui, porque eu acho que na nossa planta de forro, ó, não colocamos realmente nenhuma iluminação desse lado. E talvez fosse interessante a gente ter, né, esse spot aqui do lado de cá. Eu vou até fazer isso. Eu vou colocar essa iluminação de estúdio do lado de cá, já que fizemos a inserção já dela, mas eu vou também fazer uma cópia desse spot para o lado de cá. Eu tô na planta de forro refletido, tá? Eu vou fazer uma cópia porque é bom que a gente até consegue ter uma noção de como é que vai ficar na vida real lá, né? Que realmente eu acho que sem esse spot aqui ficaria escuro. Vou fazer uma cópia aqui dessa linha tracejada que a gente já tinha aplicado, né? Aqui para ficar tudo certinho. Vou colocar aqui também essa aplicação que fizemos de sobreposição gráfica, que eu acho que foi num cinza um pouco mais claro, né? Para ficar igualzinho ao padrão que a gente já estava trabalhando. E aí sim, agora a gente tá com uma iluminação do lado de cá. Como a gente já tinha colocado essa iluminação de estúdio, deixa eu voltar aqui para a planta baixa. Eu vou aproveitar e ensinar para vocês como é que a gente trabalha com ela. Vou vir para a elevação 01, que é uma elevação que a gente consegue visualizar, para vocês entenderem. Quando fazemos a aplicação, ela fica aqui nessa altura, né, próxima ao forro, mas a gente pode trabalhar com ela mais baixa. Inclusive, esse negativo que ela tá é justamente a distância dela em relação ao forro, tá? Vou colocar ela com a distância aqui de -1, não vou colocar menos, vou colocar -70. Tá? Ela vai ficar mais ou menos com essa distância. E aí eu posso escolher também o quanto de iluminação eu quero que essa fonte, né, ela leve aqui para o meu ambiente, tá? Eu posso colocar aqui uma iluminação bem de leve. Aqui ela tá trabalhando com a temperatura de 4000, mas tá com uma potência bem alta, né? Eu posso colocar ela aqui
só com 20, vou colocar aqui uma eficácia de 30, ou pode ser de 20 também, só para que ela traga um pouco mais de iluminação para esse lado, mas também não seja uma fonte de luz tão forte. E a gente vai testar novamente aqui essa renderização. Agora a gente tem uma iluminação de fato aqui, né, uma luminária, e também está trabalhando com essa iluminação de estúdio. A iluminação de estúdio ela é muito bacana para trazer mais iluminação para pontos, né, do ambiente que a gente quer tirar um pouco de sombra, que não necessariamente vai ficar com essa sombra na execução do projeto, mas que para uma melhor qualidade, uma melhor ilustração aqui, né, do nosso projeto, para convencimento do cliente, a gente precisa estar com a apresentação o mais possível aqui com qualidade. Então, a iluminação do estúdio, ela traz mais qualidade à imagem, até porque quando a gente tá com um ambiente bem iluminado, a qualidade da imagem também fica boa. Se o ambiente está com pouca iluminação, a qualidade da tua imagem também vai ficar baixa, tá? Então, presta bastante atenção nisso e trabalha com a iluminação de estúdio sempre que você precisar, tá? E eu vou colocar novamente ele para renderizar aqui, mesmas configurações, tá? E aí ele já vai fazer a substituição lá na minha imagem, né? Lá na minha galeria de renderizações. Beleza? E aí, terminando lá, eu também posso baixar, né, e salvar aí na minha pasta de renderizações. Enquanto ele está lá renderizando, a gente já vai aprender também a como duplicar uma imagem, né? Digamos que eu quero pegar esse mesmo formato e trazer para um outro ângulo, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou selecionar aqui a vista 1, vou clicar com o botão direito do mouse e vou duplicar a vista, tá? Simplesmente venho aqui em duplicar. Ele vai criar uma cópia, eu já vou clicar com o botão aqui para renomear, vai ser a vista 3, Home Office. E a gente vai fazer o seguinte, com a vista 3 selecionada, eu vou clicar na região de recorte, né, que é justamente essa que fica ao redor. E sem clicar em nada, eu vou vir para a planta baixa. Estou com ela selecionada, vou vir para a planta baixa. E ela vai ficar ativa aqui, ó, no meu cursor. Vai aparecer aqui o posicionamento da câmera e o direcionamento, igual quando a gente vai fazer a inserção da câmera. Então, eu vou trocar. Eu vou pegar essa câmera agora e vou trazer ela para esse cantinho aqui, ó. E vou inverter agora, ó, esse campo aqui, eu vou trazer para cá, certo? Eu trouxe para cá, o campo tava bem grandão, ó, aquele campo que a gente coloca, ó, eu posso também ajustar ele depois aqui através dessa bolinha, lembrando, nunca menos do tamanho do meu ambiente, sempre passando, né? Nunca menor, tá? E aí eu trouxe ela para cá. Vou dar uma viradinha mais pro lado de cá. Se eu quiser, eu posso até trazer ela meio que para cima aqui, né, desse banquinho. Acho que fica bacana. A gente tem uma visão mais daqui. Vamos ver como é que fica lá. A vista 3 do home office, a gente pode já ir vendo aqui, ó. Tá vendo? Vou com ela selecionada ainda. Vou trazer um pouco mais para cá, ó. Certo? E se eu quiser, posso voltar lá na planta baixa, ó, e também girar, ó, mais um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui. Vista 3. E acho que já tá um posicionamento bacana. Se eu quiser, eu posso também vir aqui no tamanho do recorte, né? E posso colocar ela aí com uma dimensão um pouco maior, né? Lembra que a gente pode fazer isso também. Posso colocar aqui 300, por exemplo, que clico aqui e vem uma escala de proporção, né? Para ela atualizar, volto para campo de vista e dou OK. Aí ela já vai fazer aqui, né? Como se estivesse pegando um campo maior aqui do meu ambiente, tá? Que fica bem interessante. Só preste atenção para os elementos não ficarem muito distorcidos, né? Por exemplo, essa luminária eu já tô achando ela um pouco distorcida. Então, acho que eu vou diminuir um pouco mais esse ângulo. Eu vou voltar para o tamanho do recorte. Eu vou colocar agora com 280. Vou clicar aqui, clico em escala para ele atualizar. Volto para campo de vista e dou OK. Acho que agora já ficou um pouco melhor, né? Se eu quiser ainda mexer na angulação, posso voltar lá para a planta baixa, né? E sair mexendo aqui o quanto eu quiser. Beleza? Ele já tá, né? Com as configurações aqui, ó, de renderização, porque a gente duplicou uma vista já configurada.
Então, eu só vou agora vir na renderização em nuvem, renderizar aqui e vou colocar para renderizar, tá? Final, máximo e iniciar a renderização, beleza? Se eu quisesse também nesse ângulo eu trabalhar um pouco mais baixo também, né? Com angulação um pouco mais de baixo, também seria legal, também ficaria bacana, tá? Então, você pode ir testando, ajustar essa elevação do olho com a elevação do alvo, né? Ajustar a angulação, mexer aí também, trabalhar com os formatos de imagem aí também, né? Então, fica a seu critério, tá entendendo, né? E tá conhecendo também, se conhecendo para entender como que você vai gostar de trabalhar, como que você vai gostar de deixar as configurações para as suas renderizações, beleza? E aí a gente pode depois, né, já visualizar o andamento ou por aqui, ou então eu clicar para vir na galeria de renderizações e a gente acompanhar o andamento dos nossos renders. Então ele está aqui, né, carregando. Inclusive, nessa daqui, eu já anotei, ó, que faltou eu colocar o detalhe alto para a tomada aparecer, então eu já vou cancelar para colocar para renderizar de novo essa vista, né? Ajustar lá e colocar para renderizar de novo. Mas a gente já consegue ver que a iluminação aqui já ficou bem melhor, né? Em relação a como estava antes. Acho que não vai precisar nem eu cancelar, acho que ele vai terminar aqui antes. Vou clicar aqui para a gente comparar com a outra imagem de antes. Só como estava escuro aqui, né? E ó como que tá nessa versão de agora, né? Bem mais claro aqui, tá? Se eu quiser ainda trazer mais claridade, eu posso aumentar também a potência daquela iluminação de estúdio que eu coloquei, né? Ou até mesmo a potência das luminárias no frame que estão inseridas aqui no projeto, tá? Lembrando que essas configurações que a gente está fazendo aqui são configurações para renderização, então desapega um pouco dessa questão da potência real que você vai especificar para o teu projeto, tá? Então, ó, vou clicar aqui, ó como estava escuro e agora, ó como ele tá bem mais claro. A gente nota até já uma melhora aqui, né, na qualidade mesmo da imagem, tá? Então, a gente pode baixar a imagem e fazer ajustes posteriores se você quiser também. Essa daqui eu não vou baixar, vou voltar aqui, vou aguardar essa outra. Mas eu já vou colocar para renderizar novamente, porque eu notei aqui, né, que tá faltando a representação do acabamento aqui. Por quê? Porque faltou eu colocar, né, eu ajustei agora, mas ele tava no nível de detalhe médio. Então, eu coloquei aqui no alto e já vou colocar lá para renderizar novamente, né? Configuração aqui final, máximo, e vou colocar para renderizar. Mas eu quero aproveitar aqui que eu tô com vocês, né, mostrando essa questão de qualidade da imagem, né, vocês podem estar fazendo essas definições aqui, como eu falei, e colocando para renderizar de novo, após já mexer em algumas configurações aqui que acharem viável, né, para melhoria da imagem. Como você pode também já baixar, fazer o download dessa imagem, como a gente já fez, e levar para algum outro programa de edição de imagem para fazer uma... Não seria necessariamente uma pós-produção, que pode ser feita também, mas uma melhoria na tua imagem, né? Então, eu vou, por exemplo, abrir aqui o Canva, que eu trabalho bastante com o Canva nesse processo de projeto. A gente tem aulas específicas que eu ensino até a fazer texturas no Canva, né? Então, ele é realmente uma ferramenta gratuita e que nos ajuda, nos auxilia em melhorias de imagens, em melhorias de texturas e pode também estar nos ajudando aqui nessa melhoria da imagem das renderizações, tá? Então, eu vou vir aqui na página do Canva para explicar para vocês algumas melhorias que você pode fazer ainda mais na tua imagem renderizada. Então, tô aqui na minha página do Canva, eu posso vir aqui em criar um design, e aí nessa parte que tem fazer upload, a gente vai trazer a nossa imagem para cá, tá? Então, eu vou selecionar e trazer a minha imagem para cá. Então, selecionei aqui a imagem, vou colocar para abrir. E aí, ele vai apresentar aqui para mim se eu quero utilizar essa imagem em um design novo ou se eu quero editar essa imagem, né? E aí, eu posso clicar aqui em editar a imagem. Aqui na edição, eu posso já de cara vir aqui, ó, em ajustar e colocar para ele fazer algum ajuste automático,
tá? Então, quando eu clico aqui, ele já dá uma melhorada na iluminação. Eu posso, inclusive, diminuir ou aumentar essa intensidade desse ajuste que ele faz, né? Ele faz uma análise rápida aqui na imagem, tipo, diminuir um pouco de contraste, diminuir um pouco de destaque e aumenta alguns outros pontos, né? Posso aumentar a nitidez, aumentar um pouco essa parte de claridade, se eu quiser, né? Então, só vai notando o que é que você acha que precisa de alguma melhoria. Ele também tem a opção aqui, ó, desse botão aqui em cima de comparar, então eu posso ver como estava antes e como está agora com esse ajuste, e por mais que seja um detalhe sutil, né, ele já dá uma melhorada aqui na minha imagem, tá? Eu posso tanto salvar, né, como usar em algum design. Então, eu vou salvar aqui, ó, vou baixar, vou fazer o download dessa imagem editada, né, com essa melhoria. Vou colocar aqui, ó, vista um home office otimizada, vou chamar assim, otimizada. Que não é uma edição, né? É uma otimização que você pode estar fazendo. E posso também colocar aqui, ó, para usar em um design, tá? E aí eu vou poder criar um design aqui, eu vou colocar já em redes sociais, story do Instagram, que tem esse formato que a gente utilizou, que é o mesmo da imagem, no caso, de 1080 por 1920, né? E vou trazer essa imagem editada aqui para dentro, tá? Então, eu vou lá em Uploads. Ela já vai estar com a versão otimizada aqui para mim, ó, porque ele já salvou lá, né? Para eu utilizá-la em um design, tá? Eu vou puxar para cá. Se eu quiser, eu posso até tirar esse pedacinho aqui do MDF que ficou apresentando, ó. Eu posso subir mais aqui. Posso tanto cortar no forro como cortar um pouco no piso, né? Ó, vou fazer assim, tá? E aí a gente pode estar fazendo mais melhorias se você quiser, né? Aqui em elementos você pode estar buscando luz, por exemplo. Eu vou pesquisar aqui luz e ele aparece vários elementos gráficos. Então ele apresenta aqui tanto elementos da versão Pro, né, que seria a versão paga, como também elementos da versão gratuita, tá? E a gente tem bastante elementos de iluminação na versão gratuita que são bem bacanas, tá? Então, vocês podem selecionar algum dessas iluminações aqui e trabalhar também com elas, tá? Ó, deixa eu ver. Essa daqui, ele dá uma clareada, mas ele traz mais um branco. Então, se eu quisesse trazer mais um tom de branco aqui pro canto, né? Por mais que eu desse uma clareada assim, ó, eu poderia. Ou se eu precisasse, ó, trazer mais aqui pro forro ou até para perto de uma iluminação específica, né? Eu trazer mais uma clareada, você pode trabalhar com essas aplicações. Inclusive, você pode estar colocando, né, uns efeitozinhos de brilho, um efeitozinho assim, ó. Aqui eu tenho a versão Pro também, tá? Então, alguns elementos que eu utilizo mesmo nessa parte são da versão Pro. Mas tem, como eu falei, pesquisa aí na versão gratuita também, que tem vários elementos também bacana. E aí tem gente que gosta de fazer, ó, de colocar umas faíscasinhas aqui na parte que tem as luminárias. Se você quiser, pode até dar uma clareada assim, ó, com a transparência, tá? Tem gente, vai muito do teu gosto, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de trazer, tipo, cadê? Tipo esse efeitozinho aqui, ó, quando quer marcar uma área específica aqui, ó, da iluminação, dá esse efeito, né, na marcação fazendo esse efeito de penumbra, né, na marcação aqui dos móveis, tá? Então, dá para você trabalhar, né, como eu falei, com essa pós-produção também aqui pelo Canva, tá? Às vezes eu coloco alguns efeitozinhos aí para dar uma clareada melhor, né, ou para dar um efeitozinho que eu queira destacar mais. Digamos que os spots que estavam no cantinho da parede, né, eu queria que tivesse mais esse efeito aqui. Digamos que a gente tivesse uns spotzinhos ali no cantinho da parede, que eu queria que fizesse mais esse efeitozinho aqui. E eu não consegui fazer exatamente a marcação que eu queria através do render. Aí eu
nem perco muito tempo. Eu gosto, para dar esse efeito, a gente deixa de 15 a 20 centímetros de afastamento da parede, e ele costuma dar um efeito bem bacana. Mas numa situação, né, que você não consiga deixar um efeito bacana, porque, sei lá, o revestimento deu uma absorção, né, deu uma absorvida aí, e aí você pode vir fazendo essa pós-produção, né, através aqui de editores de imagem, e como eu gosto de trazer para vocês editores gratuitos, né, e fáceis, né, ferramentas fáceis de você mexer, então eu trouxe a ideia aqui do Canva, que é algo, inclusive, que eu mesma utilizo, tá? Então, tá aqui, como eu mostrei para vocês, trabalha aí com esses elementos, né, de iluminação que você queira, de penumbra, né, trazendo esses efeitos de faísca, ou até simplesmente só dando essa otimizada, né, como a gente deu aqui, trabalhando lá os ajustes da imagem. Ele tem o efeito de ajuste automático, que já costuma trazer uma qualidade muito boa para o que você precisa, né? E você pode sair mexendo também e colocando mais ajustes, mais melhorias aí, né? Para a tua imagem, tá bom? Depois que terminar, você vem aqui e pode salvar a imagem, né? Coloca para baixa ela em alta qualidade e posta aí nas redes sociais. E claro, nos resultados aqui do treinamento, marca, gente, né? Os seus resultados marca também, dizendo que você está utilizando o template de Arruda, que com certeza vou ter todo o prazer de estar repostando, né? De estar colocando os nossos resultados ali em site, em redes sociais, porque eu fico muito orgulhosa dos resultados que vocês me mandam, tá bom? Então é isso, vou ficar aguardando você me mandar o seu resultado. Até a próxima aula.